Fala pessoal, como nós havíamos prometido para vocês, nós vamos ensinar vocês a traçar um bom suporte, uma boa resistência, da maneira que nós enxergamos o mercado e que nós julgamos ser, após 5 anos, a maneira mais correta, tá ok? Então, primeiro de tudo, o que eu faço? A gente vai operar, faz as nossas entradas no gráfico de M1, e eu venho no M15 e traço o meu suporte e minha resistência no M15, tá? Eu vou colocar no gráfico de linha, porque despolui, ó, quando está no gráfico de velas, você pode ver que às vezes a sombra da vela te atrapalha, tá? Eu não marco na sombra da vela, eu marco no fechamento do preço. Então, eu vou arrastar aqui nesse extremo aqui, é onde está a minha resistência. Aqui, eu posso colocar aqui, nessa região aqui do 735, 740. Por que eu estou colocando aqui também? Porque no M15, como uma vela de M15 são 15 velas de M1, vocês podem ver que nesse período aqui, ó, o gráfico deu uma lateralizada. Então, dessa região até essa outra região de resistência, o gráfico ficou lateralizado. E depois eu vou pegar mais um pouco no extremo, tá ok? Também vai ter uma outra região aqui. Só que eu evito ficar traçando várias regiões, porque isso pode atrapalhar o seu visual, tá ok? Fazendo isso, o que pode acontecer? Vocês estão vendo aqui, ó, que ficou distante essa região aqui. Por que ficou distante? Justamente porque aqui, ó, é uma lateralização e aqui ele rompeu essa lateralização. Eu posso depois, no M1, reajustar essa outra resistência. E aqui também foi onde ele lateralizou, certo? Aqui embaixo. Então eu posso puxar também esse suporte aqui. Tá ok? Então agora, o que nós temos? Nós temos o preço preso do 845, que é uma região de lateralização, e o suporte dele no final da lateralização aqui no 685, 687. Então essa região aqui é uma região de briga. Eu sei que quando o preço chegar nessa região de suporte, eu sei que o preço tende a brigar enquanto ele estiver lateralizado. E quando ele chegar nessa região do 845, ele também vai tender a brigar, porque é uma região de lateralização. Às vezes, é claro, ocorre do preço romper tanto o suporte e tanto a resistência. Só que como é uma região de lateralização forte, o preço volta para dentro depois dessa região. Tá ok? Esse gráfico aqui é o gráfico do EURUSD. E como está tudo ao vivo aqui, a gente pegou ele num momento de lateralização. Eu vou mudar aqui para o USDCHF. Ó, o USDCHF, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar no M15. Vou colocar no gráfico de linhas. E aqui eu tenho o meu extremo, nessa região aqui do 910, da resistência. Eu tenho essa região aqui, ó, onde ele está em cima de um possível rompimento do 825. Depois eu vou ter os meus suportes aqui nessa região onde ele rompeu no 765 e mais no final nessa região. Como é M15, o preço demora para chegar nessas regiões, né? Repetindo, porque uma vela de M15 são 15 velas de M1. Então, você tem que aprender a controlar a sua ansiedade e deixar o preço chegar nessas regiões onde ele briga, tá ok? E aqui é a mesma coisa, eu vou reajustar no M1, tá ok? Essa região aqui, ó, ficou muito perto, então eu já vou excluir ela, eu não vou deixar ela, porque eu vou desconsiderar. Eu tenho essa última aqui, essa resistência no 830, que é onde o preço no USDCHF também está lateralizado. Então eu sei que nessa região de 695, mais ou menos, é uma região de briga. E a minha resistência também no 830 é uma região de briga. Acima disso eu tenho o extremo 910. E abaixo da região, dessa última região, eu tenho aqui. Tá ok? Eu sempre reajusto no M1. Nesses casos específicos, quando o gráfico vai estar lateralizado, eu sempre vou reajustar. Porque às vezes esse reajuste é a sombra do M15. Ó. Podem ver? A sombra do M15 é o meu reajuste no M1. Como a gente opera no gráfico de M1, é de extrema importância que eu reajuste esse preço novamente. Tá ok? Ó, o gráfico rompeu, foi embora, não respeitou a minha região, a próxima região é onde eu havia traçado. Tá? Vou ver mais um aqui, ó. O SDCAD. Mesma coisa, eu coloco no M15, coloco no gráfico de linhas, coloco aqui no extremo,
tem essa outra região aqui também de briga, tá? Coloquei no 205, 203 e essa outra região de 150. E aqui eu tenho essa outra região de briga aqui. Eu volto no M1, coloco no gráfico de velas, vou reajustar, tá ok? Vou reajustar. Essa região do meio é onde ele estava lateralizado, rompeu a resistência, ficou um tempo rompido, voltou, rompeu novamente e voltou para dentro, tá? Então eu ainda vou considerar essa região uma região de briga quando o preço chegar aqui. E no final eu tenho essa região. Então, ó, eu tenho dois patamares. Por que eu não traço vários suportes e várias resistências no M1 intermediários? Porque como o gráfico maior tem mais força, é muito possível que você talvez esteja perdendo nessas regiões que o gráfico não vai brigar, tá ok? Porque você tem que pensar o seguinte, como o M15 tem muito mais força do que o M1, se você sair traçando suporte e resistência no M1 ou até mesmo no M5, o gráfico tende a não respeitar tanto quanto essas regiões mais extremas, tá ok? Então, assim, tem que ter paciência para o preço chegar onde ele tem que chegar, para onde, não, que é realmente onde ele vai brigar, e você vai ter uma probabilidade de acerto muito maior do que se você traçar o seu suporte e a sua resistência no M1 ou no M5, tá ok? Vou fazer a última aqui, vou colocar no áudio SD, coloco no M15, gráfico de linha. Aqui eu tenho essa região aqui, ó, do 555. Tá? A gente sempre fala regiões porque muitas vezes o preço não vai exatamente onde você quer. Ele vai ficar numa região. Então são regiões de suporte e regiões de resistência. E nunca um lugar exato. Tá? Se você acha que o preço vai exatamente onde você quer, muitas vezes isso não vai acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Pode acontecer. Mas não quer dizer que ele vai. Então eu tenho essas regiões aqui, ó. Como essa região aqui do 435 ficou muito perto, apesar do preço anteriormente estar lateralizado aqui dentro, ó, eu vou pegar essa aqui, vou colocar no extremo e vou deixar essa aqui onde essa outra estava, porque era a região de briga, tá ok? Então, ó, vocês podem ver claramente o preço tentando buscar a região de 555, mas ele também, por se tratar de um M1, ele pode chegar aqui e ficar preso nessa lateralização. Ele vai ficar preso aqui? Não sei, né? A gente não adivinha o futuro, tá? Mas ele pode. Como que ele já rompeu aqui, eu posso realmente descartar e deixar essa região mais extrema, tá ok? Então essa é a forma que nós fazemos, é a forma que nós ensinamos para os nossos alunos e com certeza se você não traça assim, vai abrir um grande leque para você começar a enxergar o mercado através de pessoas que já têm 5 anos de experiência e realmente sabe o que faz, tá ok? Então, caso você já trace o seu suporte, sua resistência sim, parabéns, você está no caminho certo. Obviamente que nós não operamos só suporte e resistência, existe toda uma técnica e uma análise por trás disso. A gente está passando para vocês uma maneira de enxergar as regiões que o preço briga. Tá? Se você quiser saber mais informações, se aprofundar mais na análise gráfica, entender, ó, vocês podem ver que o nosso gráfico é limpo, é assim que nós operamos. Nós não temos nenhum tipo de indicador, não aconselhamos usar. Nós olhamos o preço e os movimentos que o preço deixa de rastro no mercado através dos candlesticks, tá ok? Então esse é o nosso presente para vocês, espero que tenham gostado e entrem em contato conosco para mais informações.